Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versos 41 ao final do capítulo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Amém. Queridos, seria muito bom que nós, como cristãos, pudéssemos compreender que o importante não é o que se dá, mas o que se entrega. Sabe, há um tempo atrás, quando eu ainda era um seminarista, eu fui enviado pelo bispo a trabalhar numa comunidade bem carente, no meio de uma favela do Lixão, lá em Olinda, Lixão de Aguazinha. E uma vez fui fazer um trabalho, uma ação social, e a gente conseguiu arrecadar muitas roupas para aquelas pessoas, brinquedos para as crianças, cestas básicas, e fizemos uma ação regada a louvor, palavra, até porque se você não fosse entregar alguma coisa, não fosse dar a eles alguma coisa, eles não vinham escutar a palavra. Então a gente fazia isso para ajudá-los e também para poder pregar a palavra do Senhor. E nós fizemos aquela ação naquele dia e, graças a Deus, teve muita gente, pudemos dar muitas coisas àquelas pessoas. Eu fiquei tão feliz. Quando foi no dia seguinte, era inverno, quando foi no dia seguinte, eu percebi as ruas do entorno da paróquia com um pedaço de brinquedo quebrado na lama, com roupas que haviam sido doadas um dia anterior também na lama. Parece que aquelas pessoas olhavam e o que não se agradavam simplesmente jogavam. Não tinha um valor de fato para elas. E eu queria poder continuar ajudando e orando, perguntei ao Senhor, como é que isso pode ser resolvido? E o Senhor falou ao meu coração, quando você fizer isso, estipule um preço. Mas, meu Deus, esse povo não tem coisa nenhuma, eu vou estipular preço. Mas já diz o velho ditado, manda quem pode e obedece quem tem. Muito bem, então eu tenho juízo e obedeci. E aí coloquei um valor simbólico, irrisório, coisa, às vezes em uma peça, 10 centavos, coisa assim. Que efeito milagroso que teve na segunda ação social que nós fizemos.
Não foi mais a entrega, mas foi um grande brechó. E no dia seguinte não tinha nada jogado fora. Coisa nenhuma. Porque aquilo passou a ter para aquelas pessoas um valor. Um valor. Passou a ser importante para aquelas pessoas. Custou a elas alguma coisa. A Sagrada Escritura nos ensina que tudo que nós devemos fazer, tudo que nós venhamos a fazer, ou melhor dizendo, devemos fazer, buscando uma ação excelente. Fazer com toda a dedicação, com todo esmero possível. E aqui nós podemos ressuscitar aquela velha história do bicho e a cavala, a história de comprometimento e participação. Como assim? O bife a cavala é um bife de carne que tem um ovo frito em cima. E no bife, a história do bife a cavala é que a vaca, ela está comprometida com aquele prato. E a galinha participa. Por que a vaca está comprometida? Porque levam a parte dela. E a galinha participou com o ovo. E sabe, muitas pessoas, muitos cristãos, eles pensam que dão alguma coisa a Deus. E tratam muitas vezes Deus como alguém digno de receber esmolas. E queridos, eu não estou falando necessariamente da mesa do altar, quando entregamos nossos dízimos e ofertas. Isso também, mas em tudo na vida. Uma grande parcela da massa cristã no mundo, não é só privilégio seu, mas no mundo, quando faz algo para o Senhor, faz aquilo de um jeito que diz, assim acho que já está bom. E esse acho que está bom é uma gambiarra tão mal feita que você não faria para você mesmo, mas para Deus está bom. E a Escritura diz, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. E aqui cabe uma reflexão. Será que de fato eu tenho feito o meu melhor para Deus? Será que eu tenho me entregado à obra do Senhor? A um compromisso verdadeiro de vida? Eu estou comprometido com Cristo ou eu participo da comunidade? Você já parou para pensar nisso? Será que aquilo que você faz da melhor maneira possível? Leva de fato um pedaço de você? Sabe, Jesus, ele estava diante do gasofilácio. O gasofilácio era a urna que estava no templo, e ali as pessoas iam e levavam seus dízimos e ofertas. E São Marcos aqui deixa claro que muitos homens ricos colocavam um volume grande de dinheiro ali. E aquilo ficava notório para todos. Chamava atenção. A gente gosta de ver volume, não é verdade? A gente não tem isso? Quantidade, serviço. Às vezes não é nem tão grande o que a gente está fazendo para Deus, mas a gente consegue trazer volume. Eu não sei
Se você já viu, por exemplo, né? Dizem que propaganda é a alma do negócio, né? Não sei se você já viu a pata e a galinha colocando ovo. Você já viu como é que é? Uma pata colocando ovo? Quem já viu? Levanta a mão. Uma pata colocando. Agora, quem já viu uma galinha colocar ovo? Quem já percebeu que a galinha está botando ovo? Sabe o que acontece? O ovo da pata é grandão, é bem maior que o da galinha. Geralmente ela arruma um lugar quieto, vai lá e caladinha coloca o ovo. Agora, se você realmente já viu uma galinha botar o ovo, ou sabe como é que ela bota, você não precisa nem ver para saber que ela está colocando, porque ela dá um escândalo quando ela está colocando o ovo. Ela faz a maior propaganda, é o maior cacarejo do mundo. E a pata não. Agora um ovo bem menor do que o da pata, michuruca, né? Mas é uma propaganda que se avoluma, chama atenção. E nesse sentido, muitas vezes no meio do povo de Deus a gente vê muito cristão fazendo uma propaganda galinácea tremenda das coisas que faz, e que não são lá tanta, não é lá essas coisas todas. E nesse sentido, queridos, eu sinto dizer que quando você faz a propaganda sua, você já recebeu a sua própria recompensa. Porque você já chamou a atenção de quem você queria, e não de quem devia chamar a atenção. E esse texto eu acho maravilhoso, eu acho super interessante, porque nesse dia, o que chamou a atenção de Jesus não foi o volume dos ricos, porque Jesus, ele disse claramente, ele chamou os seus discípulos, ele chama os discípulos e diz: em verdade vos digo. Eu quero traduzir um pouco aqui para vocês, trazer para uma coisa mais assim. Gente, vem cá, dá uma olhada nisso aqui. Está vendo essa mulher aí, ó? Ela colocou mais do que todo mundo, essa viúva pobre colocou mais do que todo mundo. Eu acho que nessa hora travou a mente dos discípulos de Jesus. Como assim? A viúva pobre, tem um monte de homem rico aí, está colocando volume de dinheiro. E Jesus, ele explica o que ele estava dizendo. Esses homens que vocês estão vendo, ricos, colocando grande volume, eles só estão dando, na verdade, o que sobra. Eles estão trazendo aí uma oferta do que sobra para eles. E na vida, você sabe o que é que sobra, não sabe? Olha para mim aqui. Você sabe o que é que sobra, não é? O que sobra é resto. E aí nós tratamos muitas das vezes Deus como um mendigo, quando nós damos, talvez menos do que mendigos, né? Porque se nós amamos realmente o nosso próximo, nós até para os mendigos, nós vamos dar o que serve, o que é bom, o que está em perfeito estado. Não vamos dar restos. Restos a gente dá para uma outra categoria animal que geralmente está perto da gente. Mas muitas vezes é assim que nós nos comportamos com as coisas de Deus. Quantas vezes nós não fazemos as coisas e nós queremos a atenção dos nossos pares,
da nossa liderança. Quantas vezes nós não queremos simplesmente, pontualmente participar e dizer, eu participo, de longe, sem se envolver de fato, sem estar comprometido. Quantas vezes? Quantas vezes nós queremos ser simplesmente espectadores da caminhada da igreja do Senhor Jesus e não verdadeiramente atores, não no sentido pejorativo da palavra ator, mas de sermos aqueles que estão envolvidos em todo o processo, completamente envolvidos, sem ser de conta gota, sem ser de pétala em pétala, nos entregando o buquê inteiro. O rei Davi, de certa feita, quando ele vai buscar a Arca da Aliança, o dono da casa diz, olha, eu vou te dar, rei, para o senhor construir aí o tabernáculo e tudo, vou te dar ao senhor uma porção de terra, vou dar todo o material necessário. Aí o rei Davi disse, de jeito nenhum eu vou aceitar isso de você. Que você me dê algo para eu ofertar a Deus, que você me dê algo para eu oferecer sacrifício a Ele, de modo algum não darei nada ao meu Deus que não me custe. Ou seja, não darei nada ao meu Deus que não leve consigo uma parte de mim, que eu não esteja envolvido até as minhas raízes. E porque as pessoas perderam essa noção, têm vivido uma fé sem raiz, uma fé superficial. E muitos ficam no meio do caminho. Suas vidas não estão entregues de fato, não estão rendidas, relativizam a palavra de Deus, pensam que self-service não é só restaurante, mas também é Bíblia. E aí você ali cata o que lhe agrada e deixa de lado o que não. Querem viver essa fé assim, superficial. Se dá para eu dizer que eu estou, de alguma maneira envolvido, tá bom. Não. Não é assim. Deus levou você tão a sério, Ele entregou Jesus. Deus amou você tanto que Ele trouxe uma parte dele para mim e você. Ele não poupou o próprio Filho. Deus se doou em Cristo. Deus se entregou em Cristo, por mim e por você. Nós estamos hoje, terceiro domingo do Advento. O Advento são 4 semanas, 4 domingos, que antecedem o Natal. Esse é um período de reflexão, é uma preparação para que nós possamos comemorar o nascimento de Jesus no Natal. E eu pergunto a você novamente, você tem estado comprometido ou tem estado participando? Você tem um compromisso com Jesus ou você participa da comunidade?
Você acha que está dando alguma coisa a Ele? Ou você tem se entregado nas mãos dEle? Jesus, Ele quando olha para aquela mulher, isso move o olhar dEle. Jesus é Deus. Meu amado, minha amada, eu aprendi há muito tempo. Muitas pessoas às vezes chegavam junto de mim com muitas propostas, sabe? E uma das coisas que às vezes eles queriam trazer à tona, dá uma ajeitadinha aí nessa mesa que vai dar microfonia, é que eu precisava fazer mais propaganda de mim. Isso é uma tentação do cão. Eu não preciso fazer propaganda de mim, eu anuncio Jesus Cristo. E o que eu fizer, eu não quero que chame a atenção das pessoas, a não ser que seja o nome de Jesus sendo pregado, anunciado, porque nem o nome da igreja eu prego. Porque aqui a gente prega Jesus, não denominação. Amo a minha denominação, não seria pastor em outra. Garanto a vocês. Mas aqui a gente prega Jesus, não placa. Eu não preciso chamar a atenção das pessoas para mim. Se isso for necessário para o reino, Deus vai ter que fazer isso, não eu. Você não tem que chamar a atenção de nada para você, de ninguém para você. Se você quiser chamar a atenção, chame-a de Jesus. Que seja o olhar de Cristo voltando-se para você. A minha Bíblia diz que a oração dos seus, Ele inclina o ouvido para ouvir. E será que de fato a minha vida tem sido dele? E tem estado comprometida com Ele? Note, Jesus estava ali, no templo, observando o geral. Era muita gente naquele dia. Ele estava observando tudo ali no geral. Mas de todos, uma chamou a atenção. E o que ela depositou ali foram 2 moedinhas, equivalente a um quadrante, a uma diária de um trabalhador pobre. E Jesus disse: esta depositou tudo o que tinha, tudo que ela tinha, tudo que ela possuía para o seu sustento. Você sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo quer dizer que não sobrou nada. Isso é fé. Isso é comprometimento. Isso é vida no altar. A vida daquela mulher estava no altar. Eu tenho certeza que aquela mulher, ela não passou fome, porque Deus cuidou da vida dela, porque a vida dela estava no altar do Senhor. Porque ela estava comprometida com Deus. E eu vou dizer uma coisa, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Se você diz que é cristão e você não crê nisso que eu estou dizendo, sinto dizer a você, mas você está muito enganado. Não é por você não crer, que eu também acho que está enganado, mas é por você dizer que é cristão. Aprenda isso em nome de Jesus. Uma fé que nada custa é uma fé que nada vale. Ou nós levamos Jesus a sério, a sua causa a sério, ou não temos parte com Ele. Não dá para colocar Jesus em segundo lugar na nossa vida. Ele tem que estar no primeiríssimo lugar na nossa vida e em tudo que nós fazemos. Ele precisa estar no pódio. Se você trabalha, você tem que levar Jesus consigo. Você tem que perguntar a Jesus como você deve fazer. E eu vou lhe dizer como é que você deve fazer o seu trabalho.
seja onde for que você trabalhe, goste ou não do seu trabalho, você tem que fazer como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque aquilo tem que ser uma expressão de culto a Deus, de adoração a Deus. Se você estuda, você tem que, eu não consigo ser o primeiro da classe, mas você tem que se desdobrar para você estudar como se você viesse a ser o primeiro da sala. Porque se você é filho de Deus, você não pode fazer a obra do Senhor negligentemente. Mas estudo não é a obra do Senhor, é a obra do Senhor, porque você é um filho de Deus. Então tudo na sua vida se constitui em obra do Senhor. Tudo. Se você vem à casa do Senhor, você vem entendendo que você não vem aqui simplesmente para receber coisa nenhuma, mas para entregar tudo. Entregar tudo. Um culto agradável a Deus. Um culto que chame a atenção do olhar de Jesus para você. Um culto que realmente move o céu e faz com que o coração de Deus se alegre. Não um culto que você fica aí pensando, poxa vida, está parado o tempo, está fazendo mais calor hoje. Poxa vida, a telha bateu. Poxa vida, isso. Que você preste atenção em tudo, menos no que importa. Não. Não é assim. Não importa o que você dá, porque muitas vezes damos esmolas, migalhas do nosso tempo, migalhas da nossa atenção, migalhas do nosso interesse, migalhas do nosso compromisso, migalhas dos nossos recursos, migalhas, migalhas. Migalhas. E com essas migalhas fazemos tanta propaganda. Uma fé que nada custa é uma fé que nada vale. A sua vida tem sido uma expressão de adoração a Deus? A minha Bíblia diz que Deus, Ele não contempla o pecado. E ainda diz, maldito que faz a obra do Senhor de maneira negligente. E eu acho que você, meu amado, minha amada, você já entendeu. E tudo isso falo com amor no coração. Você já entendeu que não tem nada na vida de um cristão que não se constitua em obra de Deus. Você já entendeu isso? Eu deixei claro isso, sim ou não? Sim ou não? Amém, agora valeu. Então, se você entendeu, tudo o que um cristão faz na sua vida, até respirar, deve glorificar ao Senhor. Tudo. Mas o Senhor diz, o que faz a obra negligente é maldito. Se é assim, o fazer a obra de maneira negligente é pecado. Se é pecado, não chama a atenção de Deus para a sua vida. Não, pelo contrário, faz com que Ele olhe para o outro lado. Mas deixa eu te contar que alguém que na sua época sequer era contada num censo por ser mulher, alguém que o Senhor declara como pobre, uma outra criatura, um outro tipo de ser humano, que as pessoas não davam atenção, alguém que era viúva, e se tudo aquilo era o seu sustento, talvez, posso conjecturar,
talvez, não estou dizendo que é certo, podia não ter um filho que a sustentasse então, já que tudo que ela tinha para sua subsistência era o valor de uma diária de trabalho. Muito pouco, talvez suficiente para comer uma refeição naquele dia. Mas essa pessoa, aos olhos dos tantos, tão insignificante, foi a que mais chamou a atenção de Deus na pessoa de Cristo, pela sua dependência dele. Sabe, nós vivemos um tempo de tanta propaganda, não é verdade? Tem tantas coisas que chamam a atenção da gente, tem tantas coisas que são desejáveis, que a gente corre atrás, que a gente quer usufruir, que a gente quer consumir. Não é assim? Tantos projetos, tanta coisa para ocupar o nosso tempo, que tiram nossa atenção de Deus, que tiram o nosso foco do Senhor e que faz com que cada vez mais a gente coloque Ele em segundo plano. E nós, povo de Deus, em vez de mandarmos uma mensagem diferente para o mundo, na nossa grande maioria, caminhamos no mesmo fluxo do mundo. Eu queria que você pensasse nessa hora na sua própria vida, nos rumos que você tem dado para a sua vida. Eu volto a dizer, quando a nossa vida ela não é agradável a Deus, é porque nós estamos andando em caminho perigoso de pecado. E Ele vira o rosto para o pecado. Mas quando nós alcançamos vida agradável a Ele, Ele vira em nossa direção, para nos olhar com atenção. Queridos, isso aqui não é legalismo, não é vara, é amor revelado na cruz. Sabe? Tem muita gente que gosta de ouvir sobre salvação, sobre a graça, sobre o amor. Quem gosta de ouvir essas coisas? Mas a gente precisa ouvir também sobre o juízo de Deus, sobre os padrões de Deus. Salvação, por graça, Ele lhe dá, quando você recebe Ele como Senhor e Salvador. Mas santificação, você tem que correr atrás, porque é um esforço pessoal que você deve desprender na sua vida. Volto a dizer, não dá para a gente se entregar, ou melhor, participar somente. Porque ser cristão não é simplesmente participar. Você participa de clube. Da igreja não, você é ou não é igreja. Você é ou não é corpo de Cristo. No clube, você usufrui. Na igreja você serve. E outra coisa, diferente do que muita gente pensa, do que é ensinado por aí, sobretudo por esse movimento hoje tão forte neopentecostal. Sabe, eu tenho escutado tanta gente
falando uma besteira, como desculpa para ser desobediente, rebelde. Eu não estou aqui para servir a homens, estou aqui para servir a Deus. Isso é a maior mentira. Isso é uma mentira que Satanás tem usado para enganar muita gente. Porque servindo aos homens que nós servimos a Deus. Isso é desculpa para ser rebelde. E rebelião é o pecado de Satanás. É engano. Então entenda. Nessa vida que Jesus lhe propõe, não existe espaço para ser participante. Não. Não é uma vida para usufruir benesses, mas de muito trabalho, para a glorificação do nome dEle, através da sua vida. Para que o mundo olhe para você e não lhe veja. Para que você seja um espelho. E a sua vida chame tanto a atenção de Cristo que quando Ele olhar em sua direção, a face dele seja refletida na sua própria face. E o mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor através da sua vida. Compromisso. Vida entregue no altar. Trabalho de serviço, de honra. Você sabe qual era um grande desejo dos cristãos do passado? Poder se gastar pela obra do Evangelho. E porque eles fizeram isso e amaram Jesus, nesse ponto, nós nos reunimos hoje aqui. E foi à custa, meus irmãos, de sangue, suor e lágrimas, de amor por Ele. Mas o mundo nos apresenta tantas benesses, tantas coisas maravilhosas, tantas coisas que simplesmente nos fazem deitar em berço esplêndido, que nós ficamos acostumados com sombra e água fresca, olhando para os nossos umbigos, cuidando dos nossos estômagos, ou seja, dos nossos apetites, nos esquecendo daquele que é tudo em todos, o autor e o consumador da nossa vida, o início e o fim, o alfa e o ômega, o motivo de nós estarmos aqui é Jesus. Mas essa pergunta só você pode responder a Ele. Como tem estado a sua vida? Você tem levado Jesus a sério a esse ponto? Ele pode se alegrar com as suas ações ou se envergonhar delas. Ele ama você. Ele quer que você entenda que a sua vida é uma expressão de adoração a Ele, é um culto a Ele. Você é o templo vivo do Espírito Santo de Deus. E Ele quer olhar em sua direção. E Ele quer um dia poder dizer a você: filho amado, servo bom e fiel, nas pequenas coisas você me foi fiel, eu vou te colocar sobre as grandes também. Vem e entra no gozo do teu Senhor. E as grandes coisas, meus amados, não estão aqui.
Porque o sábio cristão, ele deposita o seu tesouro de verdade no céu. E lá a eternidade, ruas de ouro, mansões celestiais que nos aguardam. Você participa? Ou você está comprometido? Só você pode dar essa resposta a Deus. Que Ele os abençoe. Louvemos ao Senhor.